Boa. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou começar me apresentando. Prazer, meu nome é Thiago Xavier. Eu sou Head de Engenharia na Allos. Allos, só para explicar um pouquinho para vocês, ela é dona de 42 shoppings, né? Inclusive, Passeio das Águas é um dos nossos shoppings que a gente faz o gerenciamento, tá? E há um ano, mais ou menos, eu recebi o grande desafio de potencializar e aplicar, né, a IA para negócios, tá? E aí eu vou trazer para vocês, primeiro eu vou explicar um pouquinho do nosso desafio, tá? Então eu vou trazer para vocês não apenas o que deu de errado, mas também o que a gente aprendeu. Então eu queria deixar, acima de tudo, diversas lições aprendidas, certo? Porque é muito importante trazer os que deu certo, as coisas que deram certo, mas é importante também trazer para vocês o que a gente teve de aprendizado nesse decorrer de um ano e quais foram as principais implementações que nós fizemos aí na Allos e quais foram os resultados, inclusive, tá? As ferramentas que nós implementamos. Então a proposta é sair da IA há um ano, né, da implementação da inteligência artificial há um ano, para o que a gente tem hoje, o que a gente roda hoje em produção. Tá? Então é muito importante isso, porque a gente tem muita aplicação, a gente tem muito teste, a gente tem muita LLM que estão surgindo, né? Mas se a gente pegar hoje no mercado, a cada 4 iniciativas de IA, né, apenas uma dá certo, né? Então eu quero passar um pouquinho isso para vocês e no final eu quero até reservar um tempo para que a gente possa discutir um pouquinho, para que vocês possam tirar as dúvidas também de como a gente implementou, como que a gente sofreu e como que a gente chegou hoje no ponto que nós estamos e os resultados que nós obtivemos, certo? Então vou começar aqui, pessoal. Uma pergunta, né? A pergunta não é o que a IA pode fazer, é o que nós estamos fazendo com ela. Sem ser coach, mas eu queria ir direto ao ponto aqui para poder trazer essa reflexão para vocês. A IA nos proporciona diversas funcionalidades, ela vai proporciona para nós diversas facilidades de implementar, certo? Porém, qual que é a grande falha, qual que é o grande erro aí? E aí a gente cometeu isso também, nós, Allos, tá? Qual que foi o grande problema que nós obtivemos? Estão surgindo diversas LLMs, estão surgindo diversas modelos. Inclusive, ontem apareceu mais um modelo, né? E isso fez com que nós, muitas vezes, a gente perca o foco do que é o nosso direcionamento, certo? A gente não define o que é o nosso objetivo principal. E a gente teve esse problema quando a gente decidiu implementar a IA, a inteligência artificial, na Allos, né? E aí, qual que é o grande trade-off que tem para nós aqui? Poxa, eu preciso pensar primeiro o que vai resolver o problema, mas de forma simples. O que vai trazer uma solução onde eu possa efetuar, utilizar-se da IA e eu já conseguir trazer o resultado em tempo real ali ou o mais rápido possível. Por quê? Para que a gente possa falhar antes, certo? E aí já trazer um grande problema aqui, dividir um problema com vocês que nós tivemos. Quando nós começamos a implementar a IA, né, na Allos, tava o boom do MCP, né? Então a gente, tem um MCP, a gente vai implementar um MCP, só que no momento, apareceu em outubro do ano passado, porém, dezembro, janeiro foi o grande boom ali, né? No momento, a gente não tinha ali grandes empresas que tivessem implementado em produção. Nós arriscamos, né? Então a gente decidiu utilizar o protocolo para começar a implementar. Talvez nesse primeiro ponto tenha sido o nosso grande erro, porque ainda não estava muito, como é que eu poderia dizer, refinado, né? Não estava ok para que a gente pudesse pensar em escala, né? E aí a gente teve o primeiro problema, que foi utilizar um protocolo que ainda não estava preparado para a produção. Não sei quantos de vocês tiveram
esse tipo de problema, mas a gente teve esse problema quando a gente pensou em escalar as aplicações onde a gente utilizou-se do protocolo. Legal? Porém, a gente voltou 2 casinhas para trás e decidimos primeiro entender como que a gente poderia potencializar e realmente acelerar a implementação da IA utilizando-se das ferramentas que a gente tinha no momento, né? Então, o que a gente pensou aí? Seguimos com a utilização do protocolo, só que a gente pensou em seguir para uma plataforma, criar uma plataforma, mas que essa plataforma ela pudesse nos apoiar e nos ajudar a acelerar os entregáveis dentro da Allos. Qual que foi o grande problema que nós encontramos quando nós começamos a implementar a inteligência artificial? O maior problema de todos, quando a gente foi implementar a inteligência artificial, foi as alucinações que aconteciam durante todo o processo de qualquer implementação que nós fazíamos para atender o cliente final, né? Daí surgiu a primeira ideia de nós podermos testar rápido e implementar rápido. Então a gente pensou o seguinte: poxa, se a gente conseguir de alguma forma criar prompts ou treinar os prompts, né? Porque é importante, a gente tem a técnica, né? Para você criar o prompt, primeiro você precisa contextualizar, falar para ele, ó, você vai agir como tal. Você precisa dar um objetivo claro. Então você vai agir como um médico, então você vai fazer um receituário de, sei lá, remédios, seja ele qual for, né? E por fim, você tem que falar para ele, ó, no final você vai trazer uma saída, legal? Então a gente começou por esse ponto. Qual que foi a ideia? A gente criou uma plataforma para poder não apenas refinar, utilizar a IA para poder refinar o prompt, para poder tratar as alucinações. Eu vou mostrar mais para frente aí como é que funcionou essa plataforma. E, acima de tudo, a gente ter celeridade nos testes ali. Então, essa plataforma permite que a gente consiga alterar os prompts, mesmo com a aplicação em produção, e sem fazer nenhum tipo de deploy, sem demorar muito, a gente conseguir testar se realmente esse prompt resolveu os problemas de alucinação, tá? Então, o primeiro grande desafio que a gente teve foi tratar as alucinações. Primeira alternativa que nós pensamos, criar uma plataforma para que a gente pudesse fazer com que essas alucinações pudessem ser treinadas, a gente pudesse melhorar, refinar os prompts e posteriormente a gente poder entregar mais rápido, né? Pensar simples. Um dos slogans da nossa empresa, da Allos, é: vamos pensar simples para que a gente possa errar rápido e entregar rápido, certo? Vou seguir aqui. Tem bastante coisa para mostrar. Aqui o grande hype, acho que eu acredito nessa parte aqui, pessoal, todos vocês, principalmente no evento que a gente está aqui, sabem que nós tivemos um grande hype, né? O boom aí foi em 2023, né? Experimentos em massa, e aí o que eu já expliquei aqui mais cedo, né? Eu quero partir mais para a parte do que a gente tem de plataforma, o que a gente entregou e quais foram os nossos resultados aqui, né? Então, os grandes problemas, falta de direção, o desafio era sair do hype e gerar valor, né? Porque muito se falou de IA, muito se trouxe de IA em 2023, mas e qual valor ela pôde nos proporcionar? O que entregou para nós, o que a IA acelerou? Então esse era o grande desafio, principalmente a nossa direção, ela nos desafiava a ter essas respostas, né? Poxa, a gente está gastando com LLM, a gente está gastando com a plataforma, contratamos pessoas especializadas, com boom, começou a sair mais caro você contratar um especialista em IA, né? E aí, como que a gente pode começar a gerar valor, né? Então pensar simples, começar a entregar e a gerar valor. Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisou trabalhar nesses 3 pilares, tá? Primeiro, velocidade com segurança. Um ponto muito importante, já foi falado aqui, eu vi em outro stand também, é nós trabalharmos em conjunto com o nosso time de Cyber Security. Por quê? Dado é poder, né? A gente transita muitos dados, a maior grande das empresas, né, transita muitos dados, e esses dados eles
trazem insights, esses dados eles trazem informações. A gente tem a LGPD, né? Então a gente não pode expor informações que para não ferir a LGPD, certo? E aí o que a gente primeiro ponto de tudo, antes de definir quais eram os nossos caminhos, quais eram as nossas trilhas, a gente chamou o time de segurança para a gente validar quais as ferramentas, quais as LMs que iriam servir para que a gente pudesse seguir, né? Eficiência com responsabilidade. A partir do momento que nós começamos a treinar os nossos modelos de forma direta ali, API simples, testando, validando, né? A gente começou a fazer alguns entregáveis de forma mais eficiente, mas, novamente, sempre validando com o time de Cybersecurity. E nesse momento aqui também, a gente chamou o time do jurídico para eles poderem trabalhar conosco, né? Para eles poderem atuar com a gente para mostrar, poxa, esse caminho vocês estão corretos, esse caminho talvez vocês não possam usar os dados do usuário dessa forma. Aí a gente teve todo um trabalho antes de implementar a IA de anonimização de dados, muito importante. Esse é um dos grandes passos, tá, pessoal? Para a gente poder mandar, aí eu sei que alguns de vocês fazem isso, né? Mandar dados, planilhas. Tem um notebook LM, por exemplo, que você manda lá e pede estudos para eles, né? É importante a gente tomar cuidado com dados que a gente expõe, né? Então, um dos grandes insights que o pessoal do jurídico nos trouxe primeiro de tudo, qualquer dado que a gente for levar para fazer qualquer tipo de utilização de inteligência artificial, a gente primeiro precisa anonimizar CPF, telefone, né, endereço dos usuários, que teoricamente não trariam grandes insights ali, mas a gente sabe que, por exemplo, se eu tiver um endereço, eu posso saber a localização e por aí vai, né? E um ponto muito importante, que foi a grande dúvida de muitas pessoas, né? Poxa, a IA vai substituir o ser humano? E aí, pessoal, para quem trabalha com IA há pelo menos 5 anos, tá? Eu acredito que a gente vai ter um grande aliado. Inclusive, um dos nossos produtos a gente chama de Max Junior. Eu acredito que hoje a gente tem auxiliares que vão nos dar eficiência e performance. Mas no final, quem tomará a decisão somos nós, que estaremos aptos a saber que aquela decisão, aqueles insights, aqueles relatórios que a IA nos ajuda a resolver, vão nos dar o poder de tomar decisões mais assertivas, né? Vão nos dar o poder de poder prototipar e fazer vendas mais assertivas, né? Então, na minha visão, IA não substitui pessoas. Ela traz insights, ela melhora o nosso poder de decisão, mas a gente vai continuar. Quem entender esses pontos vai continuar entregando valor, vai continuar entregando eficiência e vai continuar entregando muita performance, tá? A parte de governança aqui são alguns dos itens que a gente passou. Eu quero pular um pouquinho, senão meu tempo vai vencer, mas basicamente a gente teve as políticas de uso de nível de acesso, então a gente passou por todo o processo, tá? NJ com as empresas, a gente tem a parte de monitoramento e revisão humana, avaliação contínua de riscos, então todos os dados que a gente transita na IA, a gente faz avaliação, a gente faz curadoria, né? Então a gente teve esse trabalho de, antes de implementar as ferramentas, a gente fazer esse trabalho de avaliação de risco para a gente não imputar informação que não pode ser exposta. E agora eu vou partir quais foram as nossas ferramentas e como que a gente conseguiu alavancar e trazer produtividade e melhorar a nossa performance nas entregas, e inclusive melhorar comprovadamente os nossos produtos e os nossos entregáveis, tá? Então, primeiro aqui, pessoal, como eu havia falado para vocês, a gente criou uma plataforma. E o primeiro ponto que a gente implementou na plataforma foi utilizar-se da gestão de versionamento de prompts, tá? E a plataforma, como é que ela seguiu? Primeiro, ela dá dicas de como você criar o prompt, ela valida o seu prompt, tá? Ela vai informar a gente... Claro, por trás disso, da validação do prompt, tem outro prompt que faz isso. Ela vai informar se esse prompt pode ou não alucinar,
Por quê? Porque a gente fez um pré-treinamento para que a gente possa pegar essa ferramenta e colocar na mão de uma pessoa teoricamente leiga. Por que eu faço teoricamente leiga? Porque ela tem que ter um mínimo de conhecimento ali para ela poder criar os agentes. Tá? Então a proposta da plataforma foi criar agentes e eles puderem e que o usuário final. Por que o usuário final? A proposta da plataforma é que gerentes pudessem fazer o treinamento, os nossos Product Owners, que a gente chama de PO, pudessem fazer o treinamento, e aí talvez um gerente de marketing também pudesse fazer o treinamento, e às vezes com pouco conhecimento. Tá? Então a proposta da plataforma é ajudar essas pessoas que talvez não tenham total conhecimento da engenharia de prompt para uma ferramenta que facilmente ele podia treinar e aí ele já podia testar para ver se o treinamento que ele fez estava ok ali antes de dar o play para a produção, isso de forma mais fácil, trazer facilidade para o usuário, ao invés da gente precisar fazer um deploy em produção para poder entregar um prompt caso um agente estivesse alucinando. Legal? Essa plataforma, ela permite reutilização de agentes, né? Então todos sabem aí que a gente está trabalhando com agentes de IA, então a proposta é que a gente possa reutilizar esses agentes. Então eu criei um agente pro, talvez, departamento pessoal não seja um exemplo claro e bacana, mas, por exemplo, pode ser departamento pessoal. Eu criei um agente do departamento pessoal para validar as férias, para fazer algumas validações simples. Eu posso utilizar tanto no site do usuário, do nosso colaborador, como eu também posso utilizar ele em outro robô para o pessoal do RH, para eles poderem fazer algumas validações. Tá? Então a proposta da plataforma é essa. Outra coisa importante que a gente sempre erra quando a gente começa a trabalhar principalmente com chats conversacionais. A gente passou a ter métricas e a gente passou a ter rastreabilidade e observabilidade, o que é muito importante acima de tudo. Tá? Por quê? A gente consegue saber se o usuário está preso, se o usuário está em loop, para que a gente possa treinar, ou seja, se a gente identificar algum fluxo que ele esteja preso, que ele esteja em loop, a plataforma nos ajuda através de métricas, através de relatórios e através da observabilidade, caso a aplicação caia, caso a aplicação o usuário esteja xingando ou fugindo um pouquinho do contexto, a plataforma nos ajuda. Né? Então a gente consegue fazer esse tipo de gerenciamento. Controle de acesso e compliance, tudo que passa dentro da plataforma a gente consegue validar. E uma coisa importante uma das coisas que a gente tem mais problema quando a gente utiliza a LLM é a liberação de chave, né? Liberação da key de acesso da nossa LLM. Então a plataforma ela faz toda essa governança de chave e aí já faz a distribuição do centro de custo. Então a gente consegue fazer uma utilização da IA de uma forma mais governada, gerenciável e fazendo a distribuição e utilização correta. Né? No começo a gente distribuía a chave e acontecia que o próprio dev pegava a nossa chave de LLM e utilizava para projeto particular. Então a gente teve muito problema com isso. Acredito que vocês possam passar por isso também. Então a plataforma ela vai fazer essa gestão de chaves e a gente também não precisa se preocupar se vai vazar a chave e os usuários poderem utilizar em projetos particulares aí. Legal. Pessoal, aqui, deixa eu ver se ele passa aqui. São alguns dos exemplos que nós criamos com a IA, né? Criamos especificamente com o cursor, que eu vou falar no próximo slide, para que a gente pudesse fazer algumas validações de conceito, né? Poder entregar rápido. Então, esse protótipo aqui, por exemplo, ele é um protótipo em HTML, parece o WhatsApp, mas não é. É um protótipo HTML com JavaScript puro, que ele foi construído para a gente fazer uma validação com uma gerente de marketing e ele foi construído em 15 minutos. Então a gente conseguiu mostrar para ela a nossa ideia e ela, com a expertise de negócio que ela tinha, ela já conseguiu, numa mesma reunião ali, já conseguiu fazer refinamento e trazer algumas propostas para nós de melhoria que foram implementadas no mesmo momento. Então, com a IA, a gente consegue fazer coisas mais rápido, consegue fazer validações, consegue prototipar. A gente utiliza para fazer Figma também, a gente consegue fazer prototipações.
Vou correr. Boa. Ali, o outro robozinho, ele serve para fazer o seguinte. Ele é o nosso gestor de gerenciamento de projeto. Qual que é a ideia esse é o Max Júnior que eu falei para vocês. Qual que é a ideia do Max Júnior? A proposta dele é que ele auxilie os desenvolvedores e auxilie o gestor na validação de histórias, na validação de entregas. Então, como é que ele funciona? Ele é integrado com o Monday. O Monday é uma plataforma de gerenciamento de projetos. E aí ele valida a história como ela tá escrita, se está seguindo o Dodge e o DOR, né? Se o documento está pronto para começar, se o documento está pronto para finalizar, e ele manda insights via Teams para o usuário, e aí ele cria mensagem, utiliza da IA para criar mensagens para ele poder conversar. Então ele conversa com o usuário, fazendo a gestão ali, meio que a gestão do projeto. Fala, ó, pô, você está com atividade, você falou que ia entregar na semana passada, mas está falhando. Pô, precisa de ajuda? E aí a gente consegue apoiar o usuário. Muitas vezes o desenvolvedor muitas vezes até esquece de fazer a atualização, e o Max Júnior é um robô que utiliza-se da IA para fazer a validação da plataforma e fazer a conversa direto, sem intersecção, sem o líder precisar fazer esse tipo de cobrança. Aqui o cursor. Vou trazer rapidinho o cursor porque o meu tempo é curto, mas o cursor é uma ideia de agente generativo, mas por que eu achei interessante trazer o cursor aqui? Acredito que alguns de vocês já conheçam. O cursor nos possibilitou, comprovadamente, em relatórios dos últimos 6 meses que a gente levantou, melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa entrega em 35%. Tá? Então, ou seja, a gente teve mais entrega, a gente reduziu o bug em produção porque ele auxiliou a gente a criar testes automatizados, legal? E a gente teve aí treinamentos e toda a padronização e documentação da nossa aplicação 100% finalizada em 6 meses, com essa ferramenta maravilhosa. Por isso que eu quis trazer rapidinho aqui, mas ela é uma das ferramentas que nos auxiliaram e nos apoiaram bastante na nossa produtividade e na nossa eficiência ali, tá? E não é só para desenvolvedor não, tá, pessoal? A gente pode fazer relatório. Aquele protótipo em HTML foi feito por ele também, tá? Mas ele serve para várias coisas. Story Insights é um robô que utiliza-se de IA para fazer insights de venda, para fazer ele faz toda a análise do usuário, compras no shopping, tá? E oferta para o lojista para que ele possa gerar algumas ofertas, alguns benefícios para o usuário, tá? Aqui mais um chatbotzinho, mas o último que eu queria mostrar para vocês, que meu tempo foi curto aqui, esse aqui eu acredito que seja um dos grandes projetos mais disruptivos que a gente tem utilizando a IA dentro da Allos, tá? Essa daqui é a Genie. A Genie, ela é um robô do Databricks, tá? O que a Genie nos proporcionou hoje? Inclusive, a gente consegue conversar com os dados via WhatsApp. Qual que é a proposta da Genie? Ela consegue utilizar-se de todo o nosso data lake, fazer com que a gente consiga, via um chatbot conversacional, eu poder ter cruzamento de dados, eu poder ter insights de dados. Posso falar para ele, poxa, quanto o shopping Passeio das Águas vendeu no mês de novembro? Ou qual que foi o nosso... quais são, por exemplo, os clientes que têm o benefício X? Né? Então a gente consegue utilizar desse projeto aqui, ele ainda está em finalização, mas os gestores já conseguem utilizar, a gente consegue via WhatsApp pedir dados, e esses dados eles são extraídos direto da base. Legal? Então esse é o projeto, acredito que seja o projeto mais disruptivo, a gente já está utilizando ele, já tem tido insights muito importantes, tá? E assim, a assertividade, a acurácia dele é muito grande, legal? Então eu não coloquei ali, mas sim, está aqui, coloquei aqui, Databricks. Mas basicamente ele utiliza queries de SQL, via linguagem conversacional, ele cria queries SQL, gera o relatório e devolve para a gente o relatório. Beleza? Pessoal, o tempo foi curto. Eu corri bastante aqui para poder passar, mas eu queria deixar aqui... Já venceu meu tempo? Eu queria
deixar esse período para perguntas, tá? Mas caso vocês não queiram fazer as perguntas nesse momento aqui, eu queria que vocês pudessem mandar as perguntas para mim, depois eu posso responder, só deixem o e-mail, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida da plataforma, como a gente implementou, quais foram os nossos insights e dores, tá? Então, faço questão de responder todos os e-mails que vocês mandarem, mas temos 5 minutinhos? Deixa eu ver, cadê ele? Dá pra liberar para pergunta aqui, tranquilo ou não? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quem queira fazer alguma pergunta nesse momento? Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde. Vocês criaram a própria plataforma de LLM, né? Pelo que eu entendi foi isso. Na verdade, não. A gente criou uma plataforma que faz a gestão da LLM, né? Então a gente não tem um modelo, a gente não tem um modelo. Essa plataforma ela se conecta. A gente usa Gemini, a gente usa Grok. A gente está usando Grok. Então, essa era a minha pergunta. Quem que estava por trás disso? Gemini né? e Grok. Tá. Minha segunda pergunta os funcionários da empresa, os usuários, eles podem acessar os LLMs direto ou eles acessam apenas a plataforma? Ótima pergunta, excelente pergunta. A gente tem toda uma gestão por usuário do que ele pode ver, inclusive quais são os agentes que ele pode visualizar, né? A gente com certeza visualiza todos porque a gente dá manutenção, mas o departamento a gente separa são, como é que eu poderia falar? A gente tem as regras, né? Então o departamento pessoal só acessa as regras do departamento pessoal. A gente tem todo esse gerenciamento dentro da plataforma. Beleza? Mais alguém? Ali, ó. A última. Pessoal, peço desculpa, tinha muita coisa para mostrar, só que o tempo foi curtinho. Você trouxe sobre uma questão muito interessante, que é sobre a anonimização dos dados pessoais da IA. E eu queria entender como que vocês fizeram isso. Se teve um processo automatizado, ou entender se vocês usaram alguma ferramenta. Excelente pergunta, excelente pergunta. A gente, via ETL, a gente utilizou uma ferramenta onde a gente criou uma camada separado dos nossos dados transacionais. Então a gente não utiliza dado transacional para fazer nenhum tipo de tratamento de dados. Então a gente criou uma camada lá no Lake, onde a gente anonimizou via ETL, e aí sim, no Lake, a gente consegue fazer todos os insights utilizando a IA sem nenhum dado que está em produção. Boa? A última? Olá, Thiago. Boa noite. Thiago, a respeito daquele aplicativo que vocês estão fazendo lá do acesso a banco de dados, essas informações não são transacional? Como que... Da Gini, você diz da Gini. Não são transacionais. É o mesmo dado que a gente usa no Lake. Então, assim, todas as aplicações, elas têm a sua base transacional. Ao mesmo momento que ela alimenta a base transacional, a gente tem o que a gente chama de CDC. E esse CDC, ele manda as informações em real time pro time de dados, que é uma outra squad, inclusive, que é responsável por fazer esse tratamento. Então, todos esses... A gente tem... Vamos falar assim, eu tenho uma base de escrita, eu tenho uma base de leitura, que é o pessoal lá do time de dados que faz esse tratamento pra gente. Entendeu? Vocês tentaram usar a NLM? Não. Perdão, não entendi a pergunta. Vocês tentou usar local, um servidor local, como a IA? Não. A gente chegou a fazer alguns testes, mas mais para estudo mesmo. A gente não quis fazer nada on-premise, tá? A gente teve algumas dores de cabeça logo no início, mas a gente optou por não ter nada on-premise. A ideia foi realmente tudo na nuvem mesmo. Não entendi, perdão. Seria fazer essa ponte, né? Exato. Seria interessante, né? Talvez um próximo passo, né? Porque aí tem toda a parte de gerenciamento, eu vou ter que ficar analisando máquina. Então, assim, a gente preferiu partir para o simples, fazer entregas. Hoje a gente já tem entregas consideráveis, né? E aí depois eu acredito que a gente possa pensar numa evolução. Beleza? Pessoal, muito obrigado, viu?